A origem da dança do ventre é bastante polêmica. Existem muitas versões e contradições sobre o seu surgimento. Uma das hipóteses mais aceitas é que ela tenha se originado no Antigo Egito, vinda de rituais ligados à fertilidade da terra e da mulher. Originalmente, o nome da dança do ventre é Raqs Shaq, cujo significado do árabe é dança do leste. Posteriormente, esse nome foi traduzido pelos franceses como danse do ventre e pelos norte-americanos como belly dance. Chegou ao Brasil, portanto, como dança do ventre, ou dança oriental árabe, ou ainda dança do leste, que seria a forma correta de chamá-la de acordo com a tradução do árabe para o português. A dança do ventre é uma dança de origem oriental, cujo surgimento exato em termos de localização histórica e geográfica é desconhecida. Ou seja, a gente não sabe ao certo onde e nem quando a dança do ventre se originou. Devido à dificuldade de encontrar informações confiáveis, surgem diversas interpretações, teorias e hipóteses. A mais aceita delas diz que a dança do ventre surgiu no Antigo Egito em rituais, cultos religiosos, onde as mulheres dançavam em reverência às deusas, com movimentos ondulatórios e batidas de quadril. As mulheres reverenciavam a fertilidade, celebravam a vida, ou seja, tratava-se de uma dança ritualística, em caráter religioso, sem apresentações em público. Essas mulheres reverenciavam as deusas, que acreditavam ser as responsáveis pela vida da terra, pela vida gerada no ventre da mulher e pelos ciclos da natureza. Há quem diga que ao dançarem, as mulheres também se preparavam para ser mães, já que a movimentação da dança do ventre ajudava a fortalecer a região pélvica, facilitando o parto. Dizem que quando os árabes invadiram o Egito, eles se apropriaram da dança do ventre e disseminaram para o resto do mundo. A dança começou a adquirir o formato atual. A partir de maio de 1798, com a invasão de Napoleão Bonaparte ao Egito, quando recebeu a alcunha Dança do Ventre pelos orientalistas que acompanhavam Napoleão embarcou para o Oriente e foi acompanhado de aproximadamente 18 mil soldados e com mais de 100 civis de navio para o Egito. Entre esses civis tinham vários tipos de pessoas, poetas, cientistas, botânicos. Nessa época, o Egito era comandado pelo Império Otomano. Napoleão ficou um tempo no Egito aprendendo sobre a cultura e dessa viagem dizem que resultou um livro com 22 volumes, onde foi relatado tudo o que viram lá. A partir de Napoleão, o Ocidente conheceu o Oriente. As pessoas que foram na expedição relataram que no Egito tinha dois tipos de artista. As gazias, que eram as mulheres que viviam na rua,
eram as dançarinas populares, ciganas e descendentes de grupos de ciganos, dançarina de reputação duvidosa. Usavam roupas, acessórios que chamavam muita atenção. Elas eram livres. Os soldados de Napoleão ficaram enlouquecidos, pois eram muito diferentes das mulheres europeias. Houve muita prostituição nessa época. As dançarinas passavam o tempo entretendo os soldados. Entre os ciganos do Médio Oriente, a dança não é considerada vergonhosa e as suas mulheres cantam e dançam para animar festas de casamento e eventos em geral, o que é aceito pela sociedade mais ampla, porém contribui ainda mais para manter os ciganos com status inferior. As Awalim, consideradas cultas demais para a época, eram poetisas, instrumentistas, compositoras e cantoras, cortesãs de luxo da elite dominante. Ficavam no harém, que eram lugares fechados. Lá não tinha acesso dos estrangeiros. O singular de Awalim é Almê, significa culta, educada. Na presença de homens, elas dançavam atrás das cortinas. Elas não se mostravam. E elas acabaram fugindo do Cairo assim que os estrangeiros chegaram. Elas foram ficando incomodadas. Os soldados, eles tiveram acesso às gauazes. Portanto, o relato deles no Egito é referente às gauazes. Muitos foram ao Egito conhecer, pintar, etc. As almés ficaram incomodadas com esse olhar estrangeiro e foram para o sul, saindo do Cairo. Assim, algumas gauazes começaram a se passar por almé para poder ganhar dinheiro. Elas viram uma situação aí de lucro. Isso foi ficando totalmente confuso e deturpado. Por outro lado, o governo começou a achar rentável e passou a colocar impostos nas dançarinas. E assim, elas começaram a ficar pobres, foram empobrecendo e a prostituição aumentou. Aí veio um surto de sífilis no Egito. Inglaterra, França e Egito tentaram resolver o problema, sem uma solução. Até que o Egito determinou que se pegassem mulher árabe com estrangeiro, ia ser decapitada. As gauazes descobriram nos estrangeiros clientes potenciais e foram proibidas de se aproximarem das barracas do exército. No entanto, a maioria não respeitava as novas normas estabelecidas e, como consequência, 400 gauazes foram decapitadas e as cabeças foram lançadas ao Nilo. Porém, durante a ocupação francesa do Cairo, muitas dançarinas fugiram para o Ocidente, pois a dança era considerada indecente, o que leva à conclusão de que, conforme as manifestações políticas e religiosas de cada época, era reprimida ou cultuada. O islamismo, o cristianismo e conquistadores como Napoleão Bonaparte reprimiram a expressão artística da dança, por ser considerada provocante e impura. Originalmente, a dança possuía um aspecto religioso nos cultos à deusa mãe. Não se sabe ao certo como foi a ligação com a ideia da prostituição, mas acreditava-se que tudo tenha começado no período de transição do matriarcado para o patriarcado, quando as danças femininas passam a ser vistas como ameaça ao povo, ao novo domínio político. A história dá um salto e em 1834 o governador Muhammad Ali proíbe as performances femininas no Cairo, por pressões religiosas e etc. A dança ficou fora por muito tempo, mas a arte sobreviveu. Os homens começaram a se vestir de mulheres e começaram a dançar, e os estrangeiros, eles não percebiam que eram homens.
Em 1866, a proibição é suspensa e as Gawazi retornam ao Cairo, pagando taxas ao governo pelas performances. No início da ocupação britânica, em 1882, clubes noturnos com teatros, restaurantes, nightclubs já ofereciam os mais diversos tipos de entretenimento. A dança foi permitida nesses locais. E assim a dança começa a mudar para se adaptar aos palcos. O cinema egípcio começa a ser rodado em 1920 e usa o cenário das nightclubs com cenas da música e da dança regional. Hollywood passa a exercer grande influência na fantasia ocidental sobre o Oriente, modificando os costumes das dançarinas árabes. Surgem bailarinas consagradas nessa época, nomes como Nadia Gamal, Tahria Carioca, entre muitos outros nomes ainda hoje estudados pelas praticantes da dança oriental. O aspecto cultural da prostituição relacionados à dança passa a ser dicotomizado. Criam-se bailarinas para serem estrelas, com estudos sobre dança, ritmos árabes e teatralidade. Na época orientalista, século XIX, a Europa, sobretudo Paris, surgem as feiras universais, onde eram feitos pavilhões de todos os países. Paris mostrava a moda, a parte bélica e tudo de melhor que podiam oferecer. Já a parte do Oriente, eles colocaram tudo que era esquisito e estranho. A feira ela durava aproximadamente um ano e foi levada para Chicago, e aí surgiu o nome Belly Dance. O orientalismo, portanto, é a visão, e por que não dizer a invenção do europeu sobre o Oriente. E da imagem feita pelo europeu, o egípcio passou a aceitar como se fosse sua. Assim, eles acreditavam que eram primitivos, que estavam atrasados, que eles precisavam se modernizar, como o europeu. O balé era a dança. Essa visão que o balé é o fundamental é totalmente eurocêntrica. Todas as danças são importantes e fundamentais, né? Com toda essa influência, os orientais começam a modificar tudo. Vão perdendo a identidade e nessa época surgem dois grandes artistas de música e dança árabe. Al Kountoum surge como um grande nome na música. Ela era humilde e representava um povo. Já Mahmoud Reda era um nome na dança. Ele era egípcio, mas estudou em escolas britânicas. Portanto, ele já tinha uma cabeça mais eurocentrista. Ele foi para o Egito e catalogou as danças e levou a dança para o palco. Tirou do folclore para a cena e modificou, acrescentando passos do balé, tais como saltos, pontas de pés e por aí vai. Ele fez uma folclorização, era uma representação artística. Sua grande companheira foi Farida Fami. Os homens começam a aparecer como homens. A dança popular de rua no Egito, dançada por homens, acabou para Reda. Homem começou a dançar representando o masculino. Os movimentos foram higienizados e passaram a ser menos sensuais. Com o crescimento da indústria cinematográfica no Egito, que ficou conhecida como a Era de Ouro, entre 1930 e 1960, e se tornou referência de dança do ventre, pois criaram essa força, essa imagem, o exotismo, a imagem que o outro faz de você. Foi conveniente e facilitou a sobrevivência. O apelo comercial, a imagem que a dança do ventre é para a mulher dançar para o marido, a cara da dança do ventre foi a imagem mostrada nas feiras da Europa, a visão dos europeus. A dança do ventre encanta mulheres do mundo todo.
Lembre-se, a dança é para você e não para o outro. Temos vários tipos de dança, é claro. Temos a dança do ventre erótica, a dança etérea com influências do balé e a comum, tradicional. As características mais antigas e atuais, esse caráter religioso da dança do ventre, a qual era realizada em rituais sagrados, em homenagens a deusas, modificou-se. Raramente a dança do ventre hoje é praticada como um ritual religioso, mesmo que muitos ainda a vejam como uma prática sagrada. A característica mais evidente hoje da dança do ventre é cultural, artística e profissional. Cultural porque ela fez parte da tradição do patrimônio cultural de muitos países, principalmente os árabes, nos quais a dança é transmitida de uma geração a outra. Nesse sentido, poderíamos dizer que a dança do ventre tem o mesmo significado para os países árabes que o tango tem para a Argentina, o flamenco para a Espanha e o samba para o Brasil. São danças que compõem o patrimônio cultural de cada país. No passado histórico, supõe-se que a dança do ventre tivesse caráter informal de aprendizagem. Ou seja, não havia escolas que ensinavam a dançar. Fato que é muito diferente do que ocorre hoje. Tampouco havia preocupações quanto à sua técnica, quanto à sua forma de realização. Era basicamente uma dança de caráter sagrado, praticada somente por mulheres, nas quais umas aprendiam com as outras, informalmente, não necessitando de aulas para tal. Muitos anos após seu provável surgimento, a dança do ventre passou por muitas e diversas influências, influências culturais de diferentes épocas e países, e sofreu as alterações de países ocidentais, onde ela chegou. Por exemplo, podemos dizer que as suas características de aprendizagem e de realização modificaram-se bastante. Atualmente, principalmente no Ocidente, quando uma mulher quer aprender a dança do ventre, ela geralmente faz aulas, estuda, ensaia, treina, o que mostra sua característica de dança artística. Podemos dizer que a dança do ventre, ela é uma sobrevivente. Ela vem da persistência, da luta dessas mulheres ao longo da história, que bravamente continuaram dançando, mesmo com todos os preconceitos, com todas as dificuldades, com toda a discriminação, elas permaneceram e elas espalharam essa dança para o mundo todo. É claro que essa dança, ela se modificou. Se a gente for estudar as danças antigas, elas eram bem diferentes. As pinturas orientalistas, por exemplo, elas retratam a bailarina de dança do ventre mostrando o ventre. Mas existem comprovações de que as mulheres não mostravam o ventre. Elas dançavam sem mostrar a barriga. Então, assim, toda essa distorção, toda essa visão dos europeus com relação à dança do ventre fez com que a dança se deturpasse historicamente, culturalmente, e se transformasse no que ela é hoje. Então, acho que a gente pode, de todo esse bate-papo, essa explanação, chegar à conclusão, que para mim é muito gratificante constatar isso, que é uma dança de resistência, é uma dança sobrevivente, que mostra a luta das mulheres no decorrer de todo esse período, esse tempo, né?
em diferentes culturas, porque ela se espalhou pelo mundo. É isso. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou bailarina, coreógrafa e professora de dança oriental árabe. A proposta agora, nesse momento, não é nós fazermos uma aula de dança do ventre, mas sim eu fazer um resumo dos principais movimentos que nós executamos em uma aula. Sempre digo que nós temos duas categorias de passos, os rítmicos e os sinuosos. Os rítmicos são aqueles com batidas de quadril, laterais de quadril, batidas bem definidas e marcadas. Já os sinuosos são aqueles que vão mais na melodia da música. Eles são movimentos ondulatórios e circulares. Então eu vou passar o básico de cada um deles, lembrando que de cada um desses movimentos derivam muitos outros. Eles são o gênero e as espécies são variadas. E aí a gente pode fazer várias combinações de movimentos e passos até chegarmos nas sequências coreográficas e aí partirmos para uma coreografia. Depois desse primeiro momento que eu vou passar os básicos, eu vou fazer sequências coreográficas. Então vamos lá. Vamos começar então pelos movimentos rítmicos. O primeiro movimento que a gente trabalha é um movimento bem abdominal. Vou encaixar meu quadril e desencaixar. Encaixar e desencaixar. Lembrando que sempre antes da gente começar a executar os exercícios, eu tenho que pensar na postura da bailarina. Então eu tenho que manter os meus pés paralelos, mais ou menos na distância do meu quadril, quadril encaixado e os braços eu vou colocar na direção do meu peito e vou abrir nessa posição que nós chamamos oriental. O braço oriental, lembrando sempre que eu tenho que rotacionar os meus ombros para trás, de forma que eu abra o meu peito, mas também que eu não feche as minhas costas. Os meus ombros têm que estar para baixo, alonga o pescoço, ombros acima do cotovelo, cotovelo acima da mão. Tomem cuidado para não deixar as mãos caídas. A gente sempre diz que é como se a nossa respiração também estivesse nas extremidades do nosso corpo. Então as nossas mãos também têm que respirar. Feita a posição básica, os joelhos relaxados, eu não fico nem com os joelhos esticados e nem no plié. Eu vou ficar simplesmente com eles relaxados, porque assim eu aumento a mobilidade do meu quadril. Preparei os meus braços e vou executar o frente e trás. Encaixo e desencaixo. Esse é um movimento bem básico. Outro movimento é a batida lateral. A gente faz de conta que está segurando vários livros ou algum outro objeto e nós temos que fechar a porta do nosso carro com o quadril. Então eu mando o quadril para os lados, fazendo essa batida lateral. De preferência sem tirar os calcanhares do chão. A força vem do quadril e eu empurro com os meus pés no chão. Faço as batidas laterais, que elas podem ser simples, duplas e por aí vai. Agora a gente vai fazer somente a simples. Outro movimento é o twist. O twist é uma torção do quadril. Então, da minha posição básica, eu vou projetar o meu quadril para a diagonal e depois trocar para outra diagonal. De forma que o meu quadril faça essa torção, né, que nós chamamos de twist. E aí eu vou fazer um movimento
para um lado e para o outro, para as diagonais. Mais um movimento dos rítmicos é o nosso movimento que nós chamamos de Shimmy Suherzak. Ele é um movimento onde nosso ossinho do quadril, nossa crista ilíaca, vai subir e descer. Imagina que eu tenho duas paredes nas minhas laterais e eu quero fazer o movimento lateral de quadril, mas eu não tenho espaço. Então eu vou fazer o lateral e o quadril não vai ter outra alternativa a não ser subir. Então a gente fala que esse movimento ele é verticalizado. A minha crista ilíaca sobe de um lado e do outro. Quando a aluna ou o aluno é mais iniciante, a gente aconselha tirar os pés do chão, obviamente sempre com o quadril encaixado. Depois de um tempo, já com o domínio do movimento de quadril, a gente faz com os pés no chão. Outro movimento que faz parte dos rítmicos também é o nosso básico egípcio. O básico egípcio eu vou fazer uma pose com a minha perna na frente do corpo, os dois joelhos relaxados, eu vou subir o meu quadril e descer. Algumas pessoas chamam esse movimento de pingadinho, talvez pelo movimento de descer para o chão. Mas o nome correto dele é básico egípcio. Outro movimento que nós fazemos também, que está dentro dos rítmicos, é o nosso famoso shimmy, que é o reverberar do nosso quadril. Para isso, eu tenho que intercalar o movimento da minha perna, empurrando, batendo o meu joelho para trás e para frente, alternadamente, de forma que o meu quadril vai fazer o tremido. Existem vários tipos de shimmy. Shimmy lateral, shimmy de tensão e por aí vai. Vou passar somente o básico. Muito bem, por enquanto nós trabalhamos só a parte inferior do nosso corpo. Um movimento muito importante é a parte do nosso tronco, ombros e peito. Então, nós podemos fazer movimento de ombros para frente e para trás alternadamente, acelerando. Força motriz está nos ombros. Quando eu acelero bastante, a força motriz vem no meio aqui do meu externo. E também é um tipo de shimmy, porém é o shimmy de peito. Agora eu vou mostrar para vocês os movimentos sinuosos, bem básicos também. Vamos começar pelo movimento que nós chamamos de camelo, que é a ondulação, onde o meu quadril alterna o peso para frente e para trás, de forma que na frente eu encaixo o meu quadril e quando eu chego atrás eu desencaixo. Encaixo, desencaixo, encaixo, desencaixo. Esse é um movimento que nós chamamos de camelo. Eu posso fazer também esse movimento
o nosso camelo invertido, que algumas pessoas chamam de bote também, onde eu vou desenhar essa ondulação subindo e descendo. Então aqui vai ser o contrário. Na frente eu solto o ventre e atrás eu encaixo. Solto e encaixo. Solto e encaixo. Solto e encaixo. Então vamos lá. Camelo. Bote. O camelo invertido. Outro movimento sinuoso, além do camelo e do camelo invertido, é o 8 maia. Nesse movimento eu vou subir o meu quadril, levar para a lateral, afundar e voltar para o eixo. Começo o outro lado, subo, vou para a lateral, afundo e volto. Nós chamamos de 8 maia, o movimento vai de cima para baixo. É como se eu tivesse desenhando um 8 deitado, o símbolo do infinito, com o meu quadril. E um movimento apenas vertical. E ao contrário dele, é o 8 egípcio, que ele vai para cima. Maia. Egípcio. Depois nós temos uma horizontal, que é o 8 abrindo, eu torço o meu quadril, vou para a diagonal, levo para a diagonal fundo, diagonal frente, diagonal fundo. Eu também estou desenhando um 8 aqui, né? Só que ele está na horizontal. É como se eu estivesse abrindo uma janela. Abrindo uma janela. Ele vai para trás. E eu posso fazer o contrário, fechando. E ele vai para frente. Esse sim eu posso deslocar para frente e para trás, porque ele não é vertical, ele é horizontal. Depois nós partimos para os circulares. Nós temos o circular pequeno, médio e o grande. O pequeno nós vamos fazer de forma bem articular. Eu vou prender na frente, soltar do lado, soltar atrás do meu quadril, desencaixar e soltar do lado. Frente, lado, trás e lado. Frente, lado, trás e lado. Frente, lado, trás e lado. Juntando tudo isso, ligando esses 4 pontos, eu vou ter o circular de quadril pequeno. E eu vou no sentido horário, posso fazer sentido anti-horário. O médio, a dinâmica é um pouquinho diferente. A gente vai levar o quadril para frente, deslocando, soltando para o lado. Para trás eu vou encaixar. Desloquei. Então eu desloco para frente, desloco para o lado, encaixo atrás, levo o meu umbigo lá nas costas e desloco para o lado. 1, 2, 3, 4. Essa é a forma fragmentada. Ligando um ponto no outro, eu estou desenhando um círculo em volta do meu eixo. E o último circular é o
Então eu vou separar um pouquinho as minhas pernas, eu vou levar meu quadril para frente, para o lado, atrás, eu vou descer o meu tronco. Toma cuidado para não deixar as costas curvadas, né? Eu vou alongar minha coluna do lado na frente. Aí também tem muitas formas de você executar, né? Essa é a forma bem básica. Eu posso brincar com braços, né? Eu posso brincar com o meu cabelo, do lado. Além desses movimentos, nós temos também o 8 lateral, que eu vou desenhar um 8. Imagina que eu tenho um lápis aqui na lateral do meu quadril e eu vou desenhar o símbolo do infinito deitado. A força, a energia está no quadril e não no meu joelho, então toma cuidado para não ficar uma coisa muito exagerada aqui. Tem uma bolinha atrás e uma na frente. Também nesse eu posso fazer outros movimentos associados. Depois a gente pode, se fizermos de quadril, vamos pensar aqui no peito. A mesma coisa que eu fiz com o meu quadril no circular pequeno, eu posso fazer com o circular de peito. Abro o externo, desloco, contraio, desloco. E na medida que isso vai ficando tranquilo, sem mexer o quadril, eu vou ligando esses 4 movimentos e vou fazendo o circular de peito na vertical. E eu posso fazer na horizontal. Aí é um círculo que eu levo meu tronco. Ele não é só de peito, ele é o tronco todo. Eu vou fazer um círculo em volta. Como eu falei, repito, todos esses movimentos, eu posso fazer variações, misturar pequenos outros movimentos, que vão ser combinações um pouquinho diferentes, passos mais elaborados. Por hora eu passei os básicos dos básicos, para a gente ter uma noção. Agora nós vamos com uma sequência coreográfica. A primeira sequência que nós vamos fazer vai ser com o movimento sinuoso, ondulatório. Então, nós vamos mandar o nosso quadril, aliás, o nosso pé direito para frente e para trás. Vou para frente e vou para trás. De modo que quando eu vou para frente, o meu quadril vai abrir. E quando eu for para trás, ele vai fechar. Abre e fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Ok? Vai ter um braço que vai acompanhar esse movimento. Quando for para frente, eu vou fazer este braço. Quando eu for para trás, eu vou passar aqui na frente, voltar e subir na cabeça. Então, como se eu estivesse arrumando meu cabelo, lá em cima o braço, passo na frente, volto e coloco na cabeça. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, voltou. Depois disso, eu vou fazer um 8 maia pro lado direito, abrindo meu pé, abrindo a minha perna. Abri, fechei. E aí eu vou fazer um camelo e descer o meu braço. E vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer de frente pro espelho para que vocês consigam me ver de frente
Agora nós vamos fazer uma sequência bem gostosa com movimentos rítmicos. Então vamos lá. Nós vamos começar com uma batida lateral de quadril, porém eu vou abrir a minha perna para o lado. Esse movimento nós chamamos de mambo step. Abro, jogo o quadril, abro, jogo o quadril. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou continuar com o movimento lateral de quadril, porém alternando a minha perna para frente, na meia ponta e com o chile. O movimento é aqui. Depois disso, eu vou passar a minha perna na frente, virar meu corpo, fazendo também o giro dos meus pés no chão e vou passar para trás e voltar. Então, frente, pisa, atrás, gira e voltou de frente. E para finalizar, a gente vai fazer 2 batidas laterais de quadril para o lado direito e 2 para o lado esquerdo, com a mão na cabeça. 1, 2, estou jogando meu peso em cima da perna que eu estou trabalhando lateral. 1, 2, 3, 4. Então, tudo junto na contagem, sem música, vai ficar assim. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora com música. Com passo básico egípcio é essa que nós vamos fazer agora. Pose na perna direita, braço oriental, tudo encaixadinho, nós vamos descer o quadril, mas para isso a gente tem que subir no I. I, baixo, cima, baixo, baixo, desce com o pé para frente. Baixo, cima, baixo, baixo, sobe no passê. Baixo, cima, baixo, baixo. Lança a perna atrás como se fosse uma atitude.
descer na minha saia. E pivô, girei e começo o outro lado. Baixo em cima, baixo, baixo, escorrega. Baixo em cima, baixo, baixo, passei. Baixo em cima, baixo, baixo, atitude. Baixo, cima, baixo, baixo e virou. E assim a gente continua. Vamos fazer com música? Do que são as aulas de dança do ventre, seus movimentos básicos e as possibilidades de sequências coreográficas. Dança é muita aula, muito treino e dedicação. Espero que vocês tenham gostado.
Música